primeira palavra do filho de 12 anos, do milionário viúvo, foi para a empregada. Ele chamou de mamãe e deixou o homem rico em choque. Mamãe! A palavra ecoou pelo salão principal, tão vasto e frio que parecia engolir qualquer som. Mas aquela palavra não. Aquela palavra ficou suspensa no ar, frágil como o vôo de uma borboleta, mas com o peso de uma bigorna. A valise de couro caro escorregou da mão de Rubens e caiu no chão de mármore com um baque surdo. Seus olhos, que eu sempre via cansados e distantes, agora estavam arregalados, fixos não em mim, mas no seu filho, Miguel. Um menino de 12 anos, com os olhos brilhando de uma emoção que eu nunca tinha visto, estava olhando diretamente para mim. A palavra tinha sido para mim. E naquele instante, o mundo daquele homem milionário, tão cuidadosamente construído sobre pilares de dinheiro e silêncio, começou a desmoronar. Mas para entender o peso daquela única palavra, preciso voltar um pouco no tempo, para quando entrei naquela casa pela primeira vez. Meu nome é Terezinha, tenho 25 anos e venho de uma família simples, onde o amor sempre foi mais abundante que o dinheiro. Consegui o emprego na mansão dos Almeida por indicação de uma tia que conhecia a governanta. Para mim, era a oportunidade da minha vida, um salário que eu jamais sonharia em ganhar e a chance de ajudar minha família. A mansão era como algo saído de um filme, portões altos de ferro, um jardim que parecia não ter fim e uma casa que mais parecia um palácio. Tudo era impecável, limpo, organizado, mas de uma forma fria. Faltava vida, faltava calor. Nos primeiros dias, eu mal via o meu patrão, o senhor Rubens. Ele saía antes do sol nascer e voltava muito depois de ele se pôr. Eu ouvia como um vulto, sempre ao telefone, falando de números, ações e negócios que eu não entendia. Ele não era um homem mau, apenas ausente. Era uma sombra de terno caro que deslizava pelos corredores, um fantasma em sua própria casa. O verdadeiro morador daquela casa, para mim, era Miguel, um menino de 12 anos com os olhos mais tristes que eu já vi. Quando me apresentaram a ele, a governanta, Dona Elvira, me avisou em voz baixa. Ele não fala, Terezinha. Não se assuste. É o jeito dele. E era verdade. Miguel vivia em um mundo de silêncio. Um silêncio pesado, que doía. Ele não era surdo. Entendia tudo perfeitamente. Apenas não falava. Nenhuma palavra. A rotina dele era de uma solidão que me partia o coração. Ele acordava, tomava café em silêncio na enorme mesa de jantar e depois se trancava no quarto com uma série de professores particulares, um para matemática, outro para português, outro para ciências. Eles entravam, davam suas aulas para uma criança que apenas ouvia e escrevia, e depois iam embora. Miguel não tinha amigos, não ia à escola, não corria no jardim, não fazia o barulho que uma criança de 12 anos deveria fazer. Eu era responsável pela limpeza do seu quarto e por levar seus lanches. No começo, eu tentava puxar conversa. Bom dia, Miguel! O dia está lindo lá fora, não acha? Eu dizia com o meu sorriso mais aberto. Ele apenas me olhava, com aqueles olhos profundos, e talvez, muito raramente, balançava a cabeça de leve. Eu não desisti. Comecei a deixar um biscoito a mais no prato dele, a arrumar seus carrinhos de um jeito engraçado na prateleira, a assobiar uma musiquinha enquanto limpava a janela. Pequenas coisas, pequenas pontes que eu tentava construir para chegar até ele. Aos poucos, ele começou a reagir. Um dia, deixei um dos meus fones de ouvido perto dele, tocando uma música animada da minha cidade. Quando voltei, vi o pé dele balançando discretamente no ritmo da música. Meu coração deu um pulo de alegria. Em outra ocasião, eu estava limpando o pó de uma estante e, sem querer, derrubei um livro. Murmurei sozinha. Ai, que desastrada! E então, eu ouvi. Foi quase um sopro, um som mínimo, mas eu ouvi. Uma risadinha anasalada que ele tentou esconder virando o rosto. Para mim, aquilo foi uma vitória maior do que qualquer prêmio de loteria.
Eu vi que por trás daquele muro de silêncio havia um menino que precisava de ajuda, que precisava viver. A ideia dos professores em casa me incomodava profundamente. Como ele aprenderia a dividir, a discutir, a fazer um amigo, a talvez até se apaixonar um dia se vivesse trancado naquela gaiola de ouro? Uma criança precisa de outras crianças. Precisa de barulho, de bagunça, de joelhos ralados. O pai, Rubens, parecia não perceber, ou talvez não quisesse perceber. Ele pagava os melhores tutores, comprava os brinquedos mais caros, garantia que Miguel tivesse tudo do bom e do melhor. Mas ele não dava o principal, a sua presença e a chance de uma vida normal. Eu via a forma como Miguel olhava para as fotografias da mãe, uma mulher linda de sorriso doce, que ficavam espalhadas pela casa. Ele passava os dedos no rosto dela no porta-retrato, como se quisesse sentir seu calor. Soube pelos outros empregados que ela havia falecido há alguns anos e que o silêncio de Miguel começou logo depois. A cada dia que passava, a minha convicção aumentava. Alguém precisava fazer alguma coisa por aquele menino. E olhando ao redor, naquela casa imensa e vazia de afeto, eu percebi que esse alguém teria que ser eu. Eu era apenas a empregada, uma ninguém naquele universo de riqueza, mas meu coração de mulher simples me dizia que o que Miguel precisava não se comprava com dinheiro. E foi com esse pensamento martelando na minha cabeça, com uma coragem que eu não sabia que tinha, que decidi que iria falar com o Sr. Rubens. Eu iria desafiar o dono da casa, o milionário, pelo bem daquela criança. Eu não sabia como ele reagiria, talvez me demitisse na hora, mas eu não podia mais ficar parada vendo aquela vida se apagar em silêncio. Reuni coragem por 3 dias. Em cada um deles, eu ensaiava o que diria na frente do espelho do meu pequeno quarto nos fundos da mansão. Sr. Rubens, com todo respeito... Não, muito formal. Seu Rubens, o Miguel precisa... Não, muito direto. No final, decidi que a melhor abordagem seria a sinceridade do meu coração. A oportunidade surgiu em uma noite de terça-feira. Uma chuva forte caía lá fora e, por algum motivo, um dos seus compromissos foi cancelado. Ele chegou em casa mais cedo, o que era um evento raro. Eu encontrei na biblioteca um cômodo que parecia saído de um castelo antigo, com paredes forradas de livros do chão ao teto. Ele estava sentado em uma poltrona de couro, um copo de uísque na mão, olhando para a chuva que batia na janela. A expressão em seu rosto era de sempre. Exaustão. Bati suavemente na porta aberta. Com licença, Sr. Rubens. Ele se virou, surpreso por me ver ali. Seus olhos me avaliaram por um instante, como se tentasse se lembrar quem eu era. Ah, Terezinha, aconteceu alguma coisa? Não, senhor. Quer dizer, sim, eu gostaria de falar com o senhor sobre o Miguel. Uma ruga de preocupação se formou em sua testa. Ele se endireitou na poltrona. Ele está bem? Se machucou? Ele está bem, fisicamente. Mas não é sobre isso. É sobre a vida dele. Respirei fundo. Senhor, eu sei que não é da minha conta e me perdoe a ousadia, mas eu não acho certo o Miguel ter aulas em casa. Ele é uma criança, precisa de amigos, de barulho, de correr no pátio da escola. Ele vive tão isolado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rubens me encarou. Seu olhar indecifrável. Eu já podia sentir meu coração batendo na garganta esperando a demissão. Ele tomou um gole de uísque, lentamente. Os professores dele são os melhores da cidade, Terezinha. Ele tem a melhor educação que o dinheiro pode comprar. Eu não duvido disso, senhor, mas educação não é só aprender matemática e português. É aprender a viver com outras pessoas. Ele é muito sozinho. Para minha surpresa, a dureza em seu rosto se suavizou. Ele suspirou, um som longo e cansado. A mãe dele, ela sempre se preocupou com ele se misturando. Ela tinha medo. Depois que ela se foi, eu só quis protegê-lo de tudo. Naquele momento, eu não vi o milionário, o chefe, mas sim um pai que estava perdido em sua própria dor. Protegê-lo do que, senhor? De viver? O mundo pode ser assustador, mas ficar trancado em casa é uma prisão.
Ele precisa de uma chance de ser criança. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para o copo em suas mãos. A chuva lá fora parecia o único som no mundo. Eu pensei que ele me mandaria embora, diria que eu estava passando dos limites. Mas então, ele olhou para mim e pela primeira vez vi algo além da fadiga em seus olhos. Vi uma faísca de dúvida. Você realmente acha que isso faria diferença? Eu tenho certeza, senhor. Tenho certeza absoluta. Ele me olhou mais uma vez, como se estivesse me vendo de verdade, pela primeira vez. Pois bem, se você acredita tanto nisso, você pode cuidar disso? A matrícula ou o que for necessário. Eu não tenho tempo para essas coisas. Ele se virou de volta para a janela e eu soube que a conversa tinha terminado. Eu saí da biblioteca com as pernas bambas, mas com um sorriso que ia de orelha a orelha. Eu tinha conseguido. No dia seguinte, com a autorização dele em mãos, fui à melhor escola da região e matriculei Miguel. A diretora ficou um pouco hesitante com a história de um aluno de 12 anos que nunca havia frequentado uma escola antes e que não falava, mas eu a convenci de que seria a melhor coisa para ele. O primeiro dia foi difícil. Miguel se agarrou à minha mão com força, os olhos arreguelados de medo para um mar de crianças correndo e gritando no pátio. Eu me ajoelhei na frente dele. Olha, vai ser divertido, você vai ver. Eu vim te buscar no final da aula, prometo. Ele não disse nada, mas me olhou com uma intensidade que parecia dizer 1000 coisas. Eu o levei até a porta da sala, dei um beijo em sua testa e o vi entrar, um pequeno soldado marchando para uma batalha desconhecida. Passei o dia inteiro com o coração na mão, imaginando as piores coisas. Mas quando voltei para buscá-lo, encontrei-o sentado em um banco, observando outros meninos jogarem futebol. Ele ainda estava sozinho, mas havia uma curiosidade em seu olhar que não existia antes. Nos dias que se seguiram, a transformação começou. Lenta, mas constante. Eu o levava e buscava todos os dias. No carro, na volta, eu perguntava sobre seu dia. No começo, ele apenas balançava a cabeça. Depois, começou a apontar para as coisas que aprendeu no caderno. Eu não deixava meu trabalho de lado. Fazia minhas tarefas na mansão com o dobro de energia. E à tarde, quando Miguel chegava, eu o ajudava com os deveres de casa. Nós nos sentávamos na grande mesa da cozinha e eu o ajudava a entender uma equação de matemática ou a escrever uma redação. Ele não falava, mas se comunicava. Com gestos, com olhares, com desenhos. Descobri que ele era um artista incrível. Seus cadernos eram cheios de desenhos de super-heróis e monstros fantásticos. Começamos a brincar, de verdade. Quando o pai dele não estava, eu corria com ele pelo imenso jardim, jogávamos bola, nos escondíamos atrás das árvores, eu o empurrava no balanço que ficava em um canto esquecido do quintal e, pela primeira vez, eu o ouvi gargalhar. Uma gargalhada alta, genuína, que encheu o ar e o meu coração de uma alegria indescritível. Ele ainda não usava palavras, mas estava se expressando de todas as outras formas possíveis. Estava se tornando uma criança de verdade. Os professores começaram a me dar relatórios positivos. Disseram que ele era inteligente, observador, e que, embora não falasse, participava das atividades em grupo. Um dia, um colega de classe o convidou para a festa de aniversário dele. Miguel me mostrou o convite com os olhos brilhando. Eu o ajudei a escolher um presente e o levei à festa. Fiquei esperando no carro e, quando voltou, trazia um pedaço de bolo e um sorriso tímido. Ele tinha amigos. Rubens via tudo de longe. Ele não participava, sempre muito ocupado demais, mas eu sabia que ele notava as mudanças. Às vezes eu o pegava olhando pela janela, observando Miguel chutar uma bola no jardim. Um pequeno, quase imperceptível sorriso aparecia em seus lábios antes que ele se virasse e voltasse para o telefone. Eu estava feliz, sentia que estava fazendo a coisa certa. Eu não era sua mãe, era apenas a empregada. Mas por algum motivo, aquele menino silencioso tinha preenchido o vazio em mim que eu nem sabia que existia. Estávamos construindo um laço, uma conexão que não precisava de palavras para ser forte.
Os meses que se seguiram foram como ver uma flor desabrochar em câmera lenta. A cada dia, uma nova pétala da personalidade de Miguel se abria. Ele ainda era um menino quieto, mas o seu silêncio tinha mudado. Não era mais um silêncio pesado, de dor, mas sim um silêncio de observação, de quem está absorvendo o mundo ao seu redor pela primeira vez. Ele começou a desenvolver um senso de humor sutil, pregando pequenas peças em mim, como esconder meus panos de limpeza ou trocar o sal pelo açúcar no açucareiro. Esse eu descobri da pior maneira ao tomar meu café. Eu fingia ficar brava e ele explodia naquela gargalhada gostosa que agora era a minha música preferida. Nossa rotina se tornou sagrada. Eu o deixava na escola, voltava para a mansão e corria com minhas tarefas para estar livre quando ele chegasse. À tarde, fazíamos o dever de casa juntos e depois tínhamos nosso tempo de brincadeira. Ele me ensinou a jogar videogame e era muito melhor do que eu. E eu ensinei a fazer bolo de fubá, a receita da minha avó. A cozinha enorme, antes fria e silenciosa, agora se enchia de farinha, risadas e do cheiro doce de bolo assando. Ele ainda não falava, mas nossa comunicação era perfeita. Um olhar, um sorriso, um dedo apontando para o caderno. Eu entendia tudo. Ele começou a trazer amigos para casa. A primeira vez que ele me pediu foi através de um desenho. Ele desenhou a si mesmo, a mim e mais 2 meninos no jardim da mansão, com uma bola de futebol. Meu coração quase explodiu de felicidade. Pedi autorização ao Sr. Rubens, que concordou com um aceno de cabeça, parecendo um pouco perdido com a ideia de outras crianças correndo por sua casa silenciosa. Naquela tarde, a mansão se encheu de vida. Gritos, corridas, o som da bola batendo na parede. Miguel era um anfitrião perfeito. Ele não falava, mas guiava os amigos, compartilhava seus brinquedos e, o mais importante, sorria. Um sorriso aberto, de criança feliz. Eu via o Sr. Rubens observar de longe. Às vezes pela janela do escritório, outras vezes parado no topo da escada. Ele nunca se aproximava, apenas observava, com uma expressão complexa que eu não conseguia decifrar. Era uma mistura de surpresa, talvez alívio, mas havia algo mais, uma sombra de tristeza, de distância, como se ele estivesse assistindo a um filme sobre a vida do próprio filho, sem conseguir fazer parte dela. Eu sentia pena dele. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo parecia não ter nada. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro. Era uma sexta-feira. Miguel chegou da escola radiante. Ele veio correndo na minha direção assim que desceu do carro, segurando uma folha de papel. Era um teste de ciências. No topo, circulado em vermelho, 10. Ele apontava para a nota e depois para si mesmo, com o peito estufado de orgulho. Eu abracei com força, levantando do chão. Parabéns, meu querido. Eu sabia que você conseguiria. Você é o menino mais inteligente que eu conheço. Eu disse, enchendo seu rosto de beijos. Ele ria, genuinamente feliz. Isso merece uma comemoração. Que tal aquele bolo de chocolate que você adora? Ele concordou com a cabeça freneticamente, já me puxando pela mão em direção à cozinha. Passamos a tarde inteira naquela bagunça gostosa. Ele quebrou os ovos e sujou metade do balcão. Eu bati a massa e ele ficou encarregado de despejar as gotas de chocolate. Enquanto o bolo estava no forno, nós nos sentamos no chão da sala, montando um quebra-cabeça gigante que ele havia ganhado. Eu estava contando uma história boba sobre a minha infância, de como eu caí de uma goiabeira, e ele me ouvia com atenção total, os olhos fixos em mim. Foi então que ouvimos o som da porta da frente se abrindo. Era o Sr. Rubens chegando mais cedo, como naquela outra vez. Ele entrou no salão, a pasta de couro em uma mão, o paletó jogado sobre o outro braço. Parecia mais cansado do que nunca. Seu olhar varreu a sala e pousou em nós dois, sentados no chão como 2 crianças, rodeados por peças de quebra-cabeça. Eu me levantei rapidamente, limpando a poeira da minha calça. Boa noite, Sr. Rubens. O senhor chegou cedo. Miguel também se levantou. Ele olhou para pai
e depois olhou para mim. Havia um brilho diferente em seus olhos. Ele caminhou até mim, pegou a minha mão e a segurou com força. Seu peito subia e descia rapidamente. Ele abriu a boca, como se quisesse dizer algo, mas nenhum som saiu. Ele olhou para o pai, que nos observava com aquela sua expressão distante, e depois olhou para mim de novo, com uma intensidade que me atravessou a alma. Eu me ajoelhei para ficar da sua altura, preocupada. "O que foi, meu bem? Está tudo bem?" Ele apertou minha mão com mais força. Seus olhos se encheram de lágrimas. E então a palavra veio. A palavra que estava presa em sua garganta por anos. A palavra que ele guardava para a única pessoa que ele sentia que merecia ouvi-la. Em um som claro, alto, que cortou o silêncio daquela casa como um trovão. "Mamãe!" O tempo parou. O ar ficou pesado. Meu coração deu um salto e depois pareceu parar de bater. Lágrimas escorreram pelo meu rosto sem que eu percebesse. Eu apenas olhava para aquele menino que tinha acabado de me dar o presente mais precioso do mundo. E então, o som. O baque surdo da pasta de couro caindo no chão de mármore. Eu me virei. Rubens estava pálido como cera. Seus olhos, arregalados em choque e uma dor profunda, estavam fixos em nós. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Suas pernas fraquejaram, como se os fios que o sustentavam tivessem sido cortados. E lentamente, o homem milionário, o poderoso Rubens Almeida, caiu de joelhos no chão da sua própria mansão. O som de seus joelhos batendo no mármore ecoou na casa. Um som de completa e absoluta derrota. O silêncio que se instalou depois que Rubens caiu de joelhos era diferente de todos os silêncios que aquela casa já conheceu. Não era um silêncio de ausência ou de tristeza. Era um silêncio denso, carregado, vibrando com o peso do que tinha acabado de acontecer. Miguel, assustado com a reação do pai, se escondeu atrás de mim, agarrando-se à minha blusa com força. Eu coloquei meu braço ao redor dele instintivamente, protegendo-o, enquanto meus olhos estavam fixos no homem desmoronado no chão. Rubens ficou ali, por um longo momento que pareceu uma eternidade. Sua cabeça estava baixa, os ombros curvados, como se o peso de todos os anos de ausência tivesse desabado sobre ele de uma só vez. Devagar, muito devagar, ele ergueu o rosto. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de uma dor tão crua que me fez desviar o olhar. Ele não olhou para Miguel, ele olhou para mim. "Eu ouvi, sabe?" ele disse, a voz rouca e fraca, quase um sussurro. Todas as tardes, eu ouvia as risadas dele pela janela do meu escritório. Eu ouvia o barulho da bola, o som dos carrinhos. Eu ouvia a vida voltando para esta casa e eu não sabia como fazer parte dela. Ele se apoiou em uma poltrona para se levantar, movendo-se como um homem velho. Ele não era mais o milionário imponente, mas apenas um pai quebrado. Ele caminhou até o bar em um canto da sala e serviu-se de um copo de água, as mãos tremendo tanto que a água quase derramou. "Quando a Laura morreu", ele começou, referindo-se à sua falecida esposa pela primeira vez na minha frente. O mundo perdeu a cor, para mim e para ele. Ele se fechou naquele silêncio e eu entrei em pânico. Eu não sabia como consertá-lo. Eu não sabia como ser pai e mãe. A única coisa que eu sabia fazer era trabalhar, ganhar dinheiro. Na minha cabeça, era a única lógica possível. Eu não podia trazer a mãe dele de volta, então eu decidi que eu daria a ele um mundo.
A melhor casa, os melhores brinquedos, os melhores professores, uma fortuna que garantiria que ele nunca precisasse de nada na vida. Eu queria construir um castelo para o meu príncipe. Trabalhava dia e noite, viajava, fechava negócios, tudo por ele, para dar a ele uma vida de rei. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Que tolo eu fui. Eu passei anos construindo um castelo ao redor dele, mas esqueci de ver se o príncipe ainda estava vivo lá dentro. Eu dei a ele tudo que o dinheiro podia comprar e tirei dele a única coisa que ele realmente precisava: um pai. As lágrimas agora corriam livremente pelo seu rosto. E pela primeira vez, meu coração se encheu de uma imensa compaixão por aquele homem. A sua ausência não tinha sido por maldade, mas por uma dor e um amor tão grandes que ele não soube como expressar. Ele se afastou sem perceber, pensando que estava protegendo o filho, quando, na verdade, estava se afundando em sua própria solidão e arrastando Miguel junto. Aquela palavra, mamãe, dita por Miguel para mim, a empregada, foi a vingança emocional perfeita, embora não intencional. Foi a consequência inevitável de suas escolhas. Não foi uma facada nas costas, mas sim um espelho que o forçou a encarar a verdade. Enquanto ele estava ausente, providenciando um reino, outra pessoa tinha entrado e cuidado do rei. Alguém que ofereceu tempo, carinho, brincadeiras e bolo de fubá, coisas que não têm preço. Aquele mamãe foi o som do seu fracasso como pai, e ele sabia disso. Ele finalmente olhou para o filho, que ainda se escondia parcialmente atrás de mim. Miguel, ele disse a voz embargada, me perdoa. Por favor, me perdoa. Miguel me olhou, como se pedisse permissão. Eu apenas assenti com a cabeça, suavemente. Ele então deu um passo à frente, saindo da minha proteção. Ele caminhou lentamente até seu pai, que o observava com o coração nas mãos. Miguel não disse nada, ele apenas estendeu seus bracinhos e abraçou as pernas do pai. Aquele abraço desarmou Rubens completamente. Ele soluçou, um som alto e sofrido, e se ajoelhou novamente, desta vez para abraçar o filho de volta. Os dois ficaram ali, abraçados no meio do salão, chorando juntos. O pai chorava por anos de erro e arrependimento. O filho chorava por anos de saudade e solidão. Era uma cena de dor, mas também de um imenso alívio. Era o começo da cura. Eu me afastei devagar, querendo dar a eles seu espaço. Mas a mãozinha de Miguel se esticou e segurou a minha, me puxando para perto. Rubens olhou os olhos para mim, ainda abraçado ao filho, e no seu olhar havia gratidão. Naquele momento, nós três, o milionário, o menino que encontrou a voz e a empregada, nos tornamos algo novo, uma família improvável, unida pela dor e pela esperança. As coisas não mudaram da noite para o dia. A superação foi um processo, construído tijolo por tijolo. Rubens começou a cancelar compromissos. Miguel tem um jogo de futebol hoje, ele me dizia, que era seu jeito de perguntar se podia ir junto. Ele começou a se sentar conosco para o dever de casa, ouvindo mais do que falando, reaprendendo a ser pai. Às vezes ele me pedia conselhos. O que eu faço? Como eu converso com ele? Ele me perguntava, vulnerável. Apenas esteja aqui, eu respondia. Apenas ouça o silêncio dele. Uma hora ele se encherá de palavras. E assim foi. Miguel voltou a falar, aos poucos, primeiro comigo, depois com o pai. Começamos a jantar juntos na enorme mesa, que já não parecia tão cria. A mansão começou a ter o som de um lar. E eu, Terezinha, a empregada, encontrei meu lugar. Eu não era mãe do Miguel, mas era a pessoa que o ajudou a encontrar o caminho de volta para a vida. E que, no processo, ajudou um pai perdido a encontrar o caminho de volta para o seu filho. A vingança não foi um ato de maldade,
mas um grito de amor de uma criança, que ao quebrar o coração do pai, acabou por consertá-lo para sempre.